A minha tia criou um filho sozinha, sem ajuda de ninguém e com um ordenado mínimo. E ainda assim uma coisa incrível é que ela conseguia poupar todos os meses. Eu a ganhar mais do dobro do que ela ganha ou ganhava na altura, com uma casa só para mim, sem filhos, sem responsabilidades de maior, não conseguia guardar um único euro. Durei anos assim e durante todo esse tempo eu culpei-me a mim por não conseguir dar um outro passo. Achei sempre que eu era o problema, que não tinha disciplina o suficiente, que gastava demais, precisava de aprender a gerir melhor o meu dinheiro. Mas só quando eu comecei a analisar isto a sério, comparar os números, a perceber como é que ela vivia, foi aí que eu percebi que a pergunta que eu fazia estava errada desde o início. Eu neste vídeo vou mostrar-te que a maior parte dos portugueses não têm margem ao final do mês e que muitas das vezes não é por falta de cuidado. E no fim vou-te mostrar o único caminho para resolver esta situação de uma vez por todas. Se precisares de emigrar, ganhar o triplo ou começares a cortar no café. Vamos começar a falar aqui em números, que é algo concreto. Vou usar números oficiais, os das manchetes e o do próprio governo. Em fevereiro deste ano, o governo português anunciou o salário médio em Portugal e esse valor chegou aqui aos 1.694 euros por mês em 2025. Este foi notícia em absolutamente todo o lado. É o número oficial. É o número mais favorável que existe. Só que há um único detalhe que as manchetes não explicam. É que este valor inclui o subsídio de alimentação, o 13º e o 14º mês. O salário base, aquele verdadeiro que entra na tua conta todos os meses, é na realidade 1.277 euros brutos. E o valor líquido anda ali à volta dos 1.050 euros por mês. Mas então vamos chegar aqui pelo número oficial, que é os 1.694 euros. Se nós entrarmos aqui um exemplo do idealista, vamos à procura aqui de casas para arrendar em Lisboa, Conselho, ok? Não vamos para as periferias, vamos olhar para Lisboa, Conselho. Eu acho que não preciso te explicar muito o que é que estás a ver, não é? Tu estás a ver, provavelmente também já pesquisaste isto, um desconforto enorme olhar para estes valores e olhar para aquele número que eu te dei, né? Os 1.694 euros brutos, médios, é o valor médio nós temos em Portugal. Eu posso simplesmente fazer uma coisa, vou pesquisar em arrendamento pelo mais barato. E nós temos uma área bruta de 18 metros quadrados, um resto de chão, se elevador ou whatever, também é resto de chão, um T0, portanto T0 com 18 metros quadrados. Portanto também não é nada incrível como tu podes ver, portanto 425 euros. E depois podemos continuar. 650, 66, 660, 675, 700. Portanto, estamos a falar de áreas 30 metros quadrados, T0s, T1s, a valores que são irrisórios, não faz sentido nenhum. E depois nós estamos a falar de ordenados de médios, não é? De 1.694, que é o valor oficial e que já está inflacionado porque tens ali os subsídios de férias e Natal incluídos. Como vocês podem ver, não faz muito sentido ou estar tão orgulhoso desse valor quando na realidade não chega sequer para pagar uma renda. Mas ainda para os mais céticos, vamos olhar para o distrito inteiro de Lisboa, arrendamento, ok? Vamos continuar a procurar pelo mais barato e adivinhem que o valor mais barato que nós encontramos em toda a região de Lisboa, ou seja, que vai desde Lisboa até ali perto da Lourinhã, whatever, o mais barato em termos de arrendamento continua a ser o nosso amigo T0 a 425 euros por mês com 18 metros quadrados de área bruta. Portanto, não muda assim tanto se nós tentarmos fugir para as periferias. É lógico que vamos poder encontrar aqui, se calhar, casas relativamente melhores. Temos aqui a Lourinhã, 50 metros quadrados brutos. Parece uma casa um bocadinho melhorzinha, tem ali um espacinho para dormir. T1, T0. Agora, um T2 para uma família, um T3 para uma família. Vamos ver, vamos procurar. Estava aqui passei muito rápido, mas ainda apanhei pelo canto do olho. Temos uma moradia independente que é de 54 metros quadrados, mas está onde? Na Freiria, que é ali para a zona de Mafra, portanto um bocadinho mais deslocado, ainda assim não é muito, mas eu não sei bem a localização da casa em si, ok? Eu sei que é uma moradia isolada, não sei se o espaço em si tem aqui algum tipo de partilha, whatever, não é? Portanto, isso depois vai depender muito de caso para caso, mas é aquela questão, nós se formos procurar uma casa para nós, nestas condições, até nem podemos ser muito esquisitos, nós temos que encontrar aquilo que dá para o nosso bolso e aquilo que há. E aquilo que há não é muito e não é fantástico. Agora imagina, num cenário destes, tu ainda tens que pagar água, luz, se tiveres filhos, escolas, material escolar, mesmo para nós, enquanto adultos, todos os valores que não são ainda cabíveis nesta simulação toda, né? Para além da água e luz, o carro, nós temos que nos locomover. Se morarmos na Freiria, como é o exemplo aqui, eu conheço a Freiria, a zona da Freiria, ainda assim há uma zona em que tu, se queres locomover-te com alguma facilidade, ainda que hajam alguns transportes, se queres realmente facilidade de locomoção, vais ter que ter um carro e vais ter que pagar o seguro, vais ter que pagar o combustível, vais ter que pagar a manutenção. Portanto, juntar isso tudo
a este bolo enorme que nós temos aqui. Se queres ir viver para o Chiado e para tudo isso, pá, boa sorte e para lá com o ordenado médio. Quando eu olhei para o caso da minha tia, a minha primeira conclusão foi bastante fácil, que é, ela é disciplinada. Corta mais, controla melhor. Mas quando eu fui perceber como é que ela vivia, a verdade, de verdade, a sério, não era bem assim. Ela não se privava de tudo, tinha um filho para criar, tinha a vida dela, como é lógico. A diferença é que ela gastava aquilo que cabia naquilo que ela ganhava. Eu, a ganhar muito mais do que aquilo, fui construindo uma vida, cresceu com o salário, ou seja, eu nunca vivi o dito de grau abaixo, e às vezes, muitas das vezes até à frente, né? Um degrau ou dois acima. Isto é o nome, isto chama-se inflação do estilo de vida. Isto acontece quando toda a gente, quando ganha mais ou recebe um bocadinho de rendimento extra, acaba por aumentar o seu estilo de vida, seja um carro novo, mais jantares fora, coisas novas para casa, uma casa nova, enfim. Muitas das vezes isto acontece de uma forma invisível, não é decidido de um dia para o outro, vou gastar mais, isto é uma coisa que é gradual e acaba por se instalar nos nossos comportamentos do dia a dia. Um exemplo muito prático disto, e que se calhar podes te identificar, é a frequência dos jantares fora. Antigamente ias só jantar 2 vezes por mês fora, de repente estás a jantar 4 vezes, 6, já começas a ir a meio da semana, ou seja, começa a ser uma questão de comportamento e tu vais ver então esta inflação do teu estilo de vida em relação a isso. E isto, cada decisão isolada vai parecendo razoável ao longo do tempo. Ok, estou controlado, está tudo controlado, mas o conjunto é o que acaba por te comer essa margem toda que tu tiveste a mais com este novo rendimento. Eu posso dizer que eu conheço pessoas a ganhar 2.500, 3.000 euros por mês limpos a bater-lhes na conta este valor, crédito de habitação, carro, uma vida normal, e no fim do mês a sensação é exatamente a mesma, que não sobra nada. É claro que gerir melhor as nossas despesas, o nosso rendimento, é claro que ajuda, mas isto tem um limite. O problema mais fundo é quando o rendimento depende completamente do mercado onde tu vives. E esse mercado não consegue pagar o custo de vida que ele próprio criou. O facto é que Portugal não é barato. Para quem ainda hoje pensa que Portugal é um sítio barato, está errado, completamente errado. Mas os salários também são baixos. E aqui está o nó cego que acontece. Não importa o quanto tu te esforces no teu dia-a-dia, no teu trabalho, dentro deste sistema, se o teto do teu setor, na tua cidade, é 1.400 euros, podes ser o melhor da tua equipa a fazer aquilo que tu fazes, do teu setor a fazer aquilo que tu fazes, podes trabalhar o dobro, podes fazer formações, podes pedir aumentos, não passas esse teto. Ou pelo menos não de forma significativa. A economia portuguesa tem um limite estrutural que o esforço individual não consegue ultrapassar sozinho. O poder de compra médio dos portugueses anda 20% abaixo da média europeia. Num continente em que o preço da habitação já não é assim tão diferente do preço que pratica em Portugal. Já pensaste nisto? Pagamos preços europeus em renda, em supermercado, em energia, mas recebemos os salários que os outros não recebem. Ou seja, os nossos salários em Portugal não acompanham a média europeia. Isto acaba por não ser um problema de esforço, é um problema onde o teu rendimento está ancorado a um sistema que já não funciona. Então a solução muitas das vezes já não está em apenas gerir bem o que tu tens, está em mudar de onde vem aquilo que tu tens. E se isto faz sentido para ti, já tiveste a sensação de estar a fazer tudo certo e mesmo assim não chegar? Tenho uma newsletter onde aprofundo este tipo de análises. Todas as semanas mando dados sem rodeios. É aquilo que é verdade, é aquilo que sai, é aquilo que vai. E o link está aqui em baixo na descrição para tu poder então inscrever-te na newsletter. É totalmente gratuito e todas as semanas vamos conversando sobre estes temas e outros lá. E é aqui que esta série vai começar. Não te vou falar de uma única solução ou da solução única que vai resolver todos os teus problemas, porque o facto é que isso não existe. O que existe são caminhos e cada pessoa tem o seu. Há quem consiga aumentar o rendimento sem mudar de emprego, tornar-se mais valioso onde já está a trabalhar, a resolver problemas que ninguém resolve, a usar ferramentas que os outros ignoram. Muitas das vezes isto pode-se traduzir num aumento de salário. Outras vezes até mesmo numa promoção. Outras vezes simplesmente em ter mais margem e mais segurança para negociar. Há quem encontre um segundo fluxo de rendimento a par do trabalho principal, ou seja, o tal side job. Não é para ficar rico, mas é para ter mais margem, para conseguir respirar um bocadinho mais ao fim do mês, para amortizar um crédito, juntar para uma entrada de uma casa, que agora é tão preciso ter cada vez mais capital para dar a entrada de uma casa, ou simplesmente ter um mês onde não se chega ali ao limite, ou seja, mais margem, melhor gestão. E há quem perceba que pode vender esse trabalho em mercados que pagam melhor, sem sair de Portugal, sem terem que emigrar e sem abrirem uma empresa. Viver aqui, com os custos daqui,
mas a ganhar como se estivesse num outro mercado, num outro país. 3 caminhos diferentes, todos certos, todos com pessoas normais a fazê-los aqui em Portugal. Nas próximas semanas eu vou mostrar-te como cada um destes caminhos funciona, com exemplos concretos, sem teorias e um ponto de partida que tu consegues certamente aplicar ainda este mês. A minha tia nunca precisou disto. Ela tinha menos de tudo, menos dinheiro, menos ferramentas, menos acesso à informação, coisa que nós hoje temos e cada vez mais, e mesmo assim ela mantinha as contas equilibradas. Eu tinha muito mais salário, mais informação, mais acesso a tudo o que há para aprender sobre finanças pessoais, sobre investimentos, e ainda assim consegui tarde. Demorei a perceber que o problema não era só eu, e a solução também não estava dentro do sistema onde eu estava preso. No próximo vídeo eu vou começar-te a mostrar um caminho tu podes seguir, trabalhar para fora sem sair de Portugal, porque eu também já fiz isso, continuo a fazê-lo todos os dias e cada vez mais. Trabalho para Portugal e trabalho para fora de Portugal, e isso é o que me permitiu não estar tão preso a um sistema que nós temos dentro da Europa e dentro do mundo, que é o sistema que nós temos e nós temos que lidar com ele e temos que também saber jogar com ele. Portanto, se queres acompanhar esta série que eu vou fazer aqui no canal sobre exatamente isto, sobre como podes melhorar o teu salário ou criar novas aptidões para ganhares mais dinheiro, como podes trabalhar para fora do país ganhando de outra forma, noutros mercados, com outros rendimentos, e ainda assim não precisas de sair de Portugal, não precisas de deixar de viver no teu país. Subscreve o canal, deixa o gosto aqui neste vídeo e acredita que este pode ser o ponto de viragem, esta série pode ser o ponto de viragem na tua vida e na mentalidade que tu podes ter de ser apenas empregado ou ser empregado e empresário ao mesmo tempo. Há muitas coisas que tu podes mudar para ter uma vida melhor e para dar uma vida melhor à tua família, se for o caso disso. Portanto, aqui em baixo podes subscrever, deixar o gosto e na próxima semana vou-vos trazer mais um vídeo sobre exatamente isto, ok? Portanto, fica para o próximo vídeo. Tens aqui outro vídeo que tu podes acompanhar para ver a seguir, também é importante. E ficamos por aqui. Fui.